Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um módulo, dessa vez um módulo de treinamento sobre liderança, liderando perfis comportamentais. Duas observações que eu gostaria de fazer com você, que primeiro, esse não é um módulo específico apenas sobre liderança. É sobre liderança, claro que vamos passar todos os conceitos de liderança, porém com o objetivo de focar em perfil comportamental. Agora, outra situação interessante também é que para entender bem esse módulo, você precisa, como pré-requisito, assistir ao treinamento básico de perfil comportamental, como identificar os perfis comportamentais, perfeito? Então nós não vamos nos aprofundar aqui no DISC e também não vamos nos aprofundar em liderança, nós vamos passar ambos entendendo que você já tem um certo conhecimento de liderança e também já tem um certo conhecimento de DISC, de perfil comportamental, e nós vamos fazer a união entre esses dois. Mas se você não tem nenhum conhecimento de liderança, também não tem problema, porque você estará compreendendo alguns conceitos básicos que nós vamos passar para você. Agora, o DISC é pré-requisito, ok? Muito bem. Gente, nós vamos aqui estar absorvendo na nossa mente, pensando um pouco juntos, sobre algumas situações do dia a dia. Todos nós sabemos que um líder, ele é inevitável. É inevitável. Se nós vamos a uma padaria, você observa que ali tem alguém liderando aquele ambiente. Se você vai na escola, lá na escola você tem alguém liderando. Se você vai na igreja, tem alguém liderando. Onde você vai, gente? Onde você for, você vai encontrar um líder. Porque onde tem pessoas reunidas em torno de um propósito, é importante que pessoas estejam sendo lideradas e alguém será esse líder. Então, onde você estiver também, você estará sendo liderado. Né? Na sua comunidade religiosa, tem um líder religioso. Lá na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, há um líder. Né? Mesmo que a gente não tenha... Às vezes a pessoa não tenha a figura de um líder dentro de casa, mas geralmente tem alguém lá que estará comandando as finanças, outro que estará comandando o lazer, né? Quem que organiza o lazer, quem que organiza a casa. Então, sempre nós estaremos sobre a figura de um líder. Então é inevitável você ter um líder. Também é inevitável, querendo ou não, voluntariamente ou não, liderar. Sabia disso? É inevitável você ser liderado, mas é inevitável também você liderar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu grupo, seja na sua tribo, na sua comunidade, onde você estiver inserido, você sempre estará liderando. E também você lidera você mesmo. Você lidera suas emoções, lidera a sua rotina, lidera o seu dia a dia, as suas prioridades. É importante que você saiba como fazê-lo. Então, tome nota disso, de que tanto liderar quanto ser liderado é inevitável. É inevitável. Logo, se nós não podemos fugir disso, logo, se nós não podemos nos isentar disso, nós precisamos conhecer sobre isso. Nós precisamos entender sobre isso. Né? Então, não é porque eu não domino sobre um assunto que eu vou ignorá-lo. Não é porque eu não domino sobre liderar e ser liderado que eu vou ignorar o assunto. Muito pelo contrário. Agora, sabendo que eu não tenho como fugir, agora sim que eu vou concentrar minhas forças e energias para aprender mais sobre isso. Concorda comigo? Agora, olha só esse dado. Olha que dado alarmante. Há uma estatística, duas estatísticas que eu vou te mostrar aqui agora. Uma delas, a nível mundial, cerca de 50 a 60% das lideranças são ineficazes. De 50 a 60% das lideranças estão sendo ineficazes. Aí eu já te pergunto, conhece algum líder, alguma liderança, algum projeto que tem falhado por conta de falta de habilidade ou de competência na liderança? Acho que tenho certeza que você deve ter respondido uns 3, 4. Fácil. Líderes que não têm habilidade para liderar. Lideranças que não têm habilidade para conduzir um grupo. 50 a 60% a nível mundial. Outro dado alarmante também. 80%. Esse é um dado
com fonte em pesquisa de recursos humanos nas empresas, de 80% aproximadamente das pessoas que se demitem de um local, elas não estão se demitindo ou saindo necessariamente por conta da insatisfação com a instituição, mas com a insatisfação com as lideranças na instituição. Então você vai em uma igreja, em uma empresa, em qualquer ambiente, tá? Uma escola, as pessoas geralmente elas saem daquele ambiente não necessariamente por conta da infraestrutura ou da instituição ou dos valores da instituição. Há os 20% que sim, são diversas situações, mas 80% está ligado à liderança. Diretoria, chefia, líder religioso, supervisão, sempre 80% está ligado à liderança. Olha que dado alarmante. Com esses dados em mãos, 50% a 60% das lideranças são eficazes, 80% das pessoas se demitem dos líderes. Nós percebemos então que nós temos um grande problema em mãos. Até porque, como já falamos de início, não tem como evitar ser liderado, não tem como evitar liderar. Perfeito? Logo, o que nós precisamos fazer então? Aprender sobre liderança, falar sobre isso, conversar sobre isso, estudar sobre. Perfeito? E parabéns para você que tomou essa decisão de estudar e se aperfeiçoar nesse tema. Mas o que é liderança? Vamos lá. Alguns estudiosos, alguns treinadores nesta área definem diversas características sobre o que é ser um bom líder, sobre o que é liderança, sobre a função da liderança. Mas eu vou trazer alguns aqui que me chamam a atenção. O primeiro deles é John Maxwell. John Maxwell, ele diz o seguinte, que liderar é influenciar, nada menos, nada mais. Um líder influencia. Se o líder estiver influenciando alguém, ele está liderando. Se ele não estiver influenciando, ele está fazendo qualquer outra coisa, menos liderar. Ele pode mandar, ele pode chefiar, ele pode dar ordens, ele pode obrigar, mas se não é através da influência que ele tem sobre essas pessoas, não é um papel de liderança. Pode ser qualquer outra coisa, menos liderança. Também, James Hunter, ele diz a seguinte frase, liderança é olha essa palavrinha, liderança é a habilidade de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. Ou seja, fazer com que pessoas, influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente em objetivos identificados como um bem comum. Percebe que mais uma vez nós temos a palavra influência e nós temos uma palavrinha aqui chave que é habilidade. Bom, habilidade não é dom. Nós vamos ver mais para frente que liderança não é dom. Habilidade não é dom. Agora, se é uma habilidade, ela pode então ser desenvolvida, ela pode ser treinada, potencializada. Perfeito? Vamos então em frente. Nós temos mais uma frase, para mim, essa é a frase mais forte. Eu não conheço o autor, pois eu já vi diversas pessoas citando, sem citarem o autor, e ela diz o seguinte, a forma com que você lidera pode definir o clima do jantar da família do seu liderado. Imagina que a maneira com que você passa lidando com o seu liderado durante o dia todo pode fazer com que o clima dele seja agradável ou seja pesado durante o jantar em casa. A forma com que você lidera alguém pode fazer com que essa pessoa chegue em casa com um semblante alegre ou com um semblante triste no rosto. A forma com que você lidera na igreja, no seu trabalho, a forma com que você lidera na sua escola, ela faz com que as pessoas tenham assuntos para comentar depois. E esse assunto pode ser um assunto pesado ou pode ser um assunto leve. Pode ser um assunto de gratidão, pode ser um assunto de peso, de crítica, um assunto negativo. Se você não se preocupa com isso, você não tem essa sensibilidade para perceber se a pessoa, ou a sensibilidade para se preocupar com o que a pessoa vai levar, né, de carga durante o dia para a sua casa, talvez você tenha que rever os seus conceitos de liderança, porque liderança é se preocupar com pessoas.
Liderança é se preocupar com o efeito que as suas atitudes causam nas pessoas. Liderar é se preocupar com pessoas, é influenciar pessoas. Liderar não é influenciar instituições, não é influenciar empresas, não é influenciar igreja. Liderar é influenciar pessoas. Instituições são fortes porque pessoas são fortes. Instituições avançam porque pessoas avançam. Então, tome muito esse cuidado, gente. Essa frase é forte e eu repito ela. A forma com que você está liderando pode influenciar no clima de jantar na casa dos seus liderados. Pense nisso. Muito bem. Temos aqui alguns pontos, nós temos aqui algumas observações que nós precisamos fazer com relação a quais são as características dentro de um projeto bem liderado. Dentro de um projeto, há algumas características desse projeto, alguns fatores desse projeto que o líder precisa estar atento, que ele precisa estar observando para que ele não perca a direção da equipe, a direção do projeto, a direção da instituição, a direção de um departamento e assim por diante, onde você estiver liderando. Um deles é visão. O outro, valores, estratégia, recursos, capacidade, motivação, feedback. São alguns dos fatores, vamos assim dizer, das ferramentas, nessa caixa de ferramentas que o líder deve ter. Agora, o que acontece se uma dessas ferramentas faltar? Vamos imaginar que um líder ele lidera sem visão. Ou se ele lidera um grupo sem visão, automaticamente esse grupo estará sujeito a ter confusão. Nós não sabemos para onde estamos indo, nós não sabemos qual que é o objetivo. Então, as escolhas, as definições, as atitudes, elas acabam não tendo uma consonância, elas acabam não seguindo a mesma trilha, pois, ninguém sabe para onde está indo, logo cada um toma a sua decisão. Então, a importância de ter uma visão bem definida. Também, os valores precisam estar bem definidos. Se os valores da instituição, se os valores da equipe, se os valores do projeto não estão bem definidos, logo, com o tempo, esse projeto pode se corromper, pode sair dos trilhos dos valores estabelecidos. Então, se não tem valores bem estabelecidos, bem postos, pode haver uma corrupção dos valores. Também, estratégia. O líder precisa ter uma estratégia. Como nós vamos fazer? Com quem nós vamos fazer? De que maneira nós vamos fazer? Em quanto tempo iremos fazer? Qual que é a nossa estratégia? Se não tiver estratégia, você vai ter difusão. Mais uma vez, cada um faz de uma forma, cada um escolhe de uma maneira, cada um escolhe conforme a sua própria cosmovisão, vamos assim dizer. Então, nós temos aqui uma dificuldade de estratégia. Se o líder não é estrategista, não põe bem como é a estratégia dele, o grupo ele vai ter uma difusão no grupo. Outra coisa é recurso. Você pode ter boas ideias, pode ter boa motivação, mas se não tiver recurso, você vai ter frustração, pois você não consegue ir avante. Imagina uma família, por exemplo, que resolve planejar uma viagem de carro para uma cidade a 500 quilômetros daqui. Imagine que no dia em que eles vão sair para viajar, o líder da família, ou a líder da família, ou o líder da viagem, percebe que eles não têm dinheiro para colocar gasolina no carro. O que vai acabar acontecendo, gente? Todo um planejamento, toda uma ideia, toda uma motivação, toda uma euforia vai por água abaixo. Toda a equipe vai se frustrando por causa de uma falta de recurso. Então, o recurso é importante, esse planejamento, para que não haja frustração posteriormente. Outra coisa, capacidade. A equipe tem que ter capacidade. Nós temos que entender que há diferentes facetas das capacidades dentro da equipe. Cada pessoa tem uma capacidade diferente, tem uma habilidade diferente, tem um perfil diferente, mas nós temos que entender, primeiro, qual que é o nosso projeto, qual é a nossa visão, o que nós vamos fazer e entender quais são as capacidades que nós precisamos desenvolver para alcançar
esse objetivo? Quais são as competências que nós precisamos desenvolver? Porque se nós não tivermos as competências corretas, pessoas com as competências corretas, nós geraremos fadiga na equipe, nós geraremos cansaço na equipe. Nós trabalhamos, fazemos, mas trabalhamos demais porque temos pouca capacidade. Nós também temos que tomar cuidado com a questão da motivação da equipe. Nós podemos ter todas as características que nós já citamos, mas se a equipe não estiver motivada, ela vai se transformar numa equipe lenta, ela vai se transformar numa equipe morosa. Ela precisa estar sendo constantemente motivada, precisa estar sendo constantemente tendo motivo para agir, porque se ela não tem motivo para agir, se ela não está motivada, logo ela fica muito lenta, ou então ela até mesmo ela para, não é mesmo? E por último, não menos importante, o feedback. O feedback, o retorno, né? Como que eu estou trabalhando? Como que o seu liderado está trabalhando? Como que o seu aluno está se saindo? Como que o seu filho está se saindo? Como que um membro lá na sua igreja, no seu departamento, um jovem lá no grupo de jovens que você atende, né? Como que um professor na escola que você dirige, como que ele está se saindo? O feedback é importante, né? Esse retorno rápido sobre as atividades, sobre as ações. Se nós não temos esse feedback, nós vamos gerar dúvida nas pessoas. Elas podem ter uma boa estratégia, uma boa visão, né? Ela pode estar ali com os valores alinhados, ela pode ter recursos, a equipe pode ter boa capacidade, boa motivação, mas se ninguém dá um feedback de como as coisas estão acontecendo, elas ficam na dúvida, e dúvida gera insegurança, insegurança gera desmotivação, a desmotivação vai gerar lentidão, e aí nós vamos ter uma série, né, de fatores, uma bola de neve de situações que vão acabar desaguando num fracasso de um projeto, muitas vezes por falta de um simples feedback, por falta de um simples parabéns, está bom, é esse o caminho. Às vezes nem é um feedback tão estruturado, apesar de ser importante, mas é só um retorno de se as coisas estão de acordo ou não estão de acordo com a visão da liderança. Muito importante nós termos esse conceito geral das características, das ferramentas que um líder precisa para o seu projeto. Muito bem, agora nós vamos avaliar aqui duas informações que eu tenho certeza que talvez você já deve ter ouvido. A primeira dessas informações é que liderança é um dom. Bom, será que liderança é dom mesmo? Será que liderança as pessoas já nascem prontas para liderar? Bom, se liderança é dom, se liderança as pessoas já nascem prontas, talvez nós não teríamos esse dado alarmante, né? De 80% das pessoas saindo de perto de um líder, querendo fugir dessa pessoa. Talvez nós não teríamos ali de 50% a 60% das lideranças ineficazes a nível global. Bom, liderança não é dom. Liderança é habilidade. Agora, há algumas pessoas que têm um perfil comportamental que dá a ela um potencial maior para executar liderança. Tem pessoas que falam um pouco melhor, tem pessoas que se expressam melhor, pensam várias coisas ao mesmo tempo, não tem nenhum problema de falar em público. Essas pessoas naturalmente vão ter uma potência maior para se desenvolver liderança. Logo, se você dar alguns cursos para ela, passar alguns cursos, algumas dicas, elas vão de 0 a 100 muito rápido, né? São aquelas pessoas que pouca coisa que você ensina para ela, ela já aprende sobre aquela matéria, aquele conteúdo. Já outras pessoas, o próprio comportamento dela, às vezes um pouco mais tímido, ou às vezes um tanto mais introvertido, ou outros fatores, outros perfis, fazem com que elas não tenham naturalmente um potencial para desenvolver a liderança. Mas ela tem a possibilidade. Logo, ela precisa de mais energia depositada sobre ela, mais acompanhamento, mais estudo, mais modelagem de alguém, mais busca, mais treinamento, mas ela pode desenvolver. Talvez ela não vai conseguir se transformar um líder nota 10 como alguém que teria possibilidade, mas ela pode se transformar num líder nota 7, nota 8, com um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo, percebe? Então, pois que uma tem um potencial
e a outra tem um fator que limita. A mesma coisa alguém que fala muito bem. Quem fala muito bem não necessariamente será um ótimo radialista, mas ele tem um potencial. Então, se ele fala bem, mas ele não desenvolverá a habilidade, ele não se transformará num radialista. Agora, uma pessoa que não tem tanta habilidade com oratória, não também significa que ela nunca pode ser um radialista. O que ela terá que ter é mais energia depositada sobre essa habilidade para que ela possa se desenvolver. E às vezes, uma pessoa que não tinha habilidade inicial para ser um radialista pode se transformar em um radialista muito melhor do que alguém que tem um potencial natural para a área da oratória. Então a pessoa fala muito bem, então ela não estuda, não se prepara, não se desenvolve. E a outra, pelo fato da limitação, acaba se desenvolvendo muito mais, acaba se esforçando muito mais e se transformando numa pessoa com uma alta habilidade em algo que naturalmente talvez ela não teria, percebe? Então, liderança não é dom. Segundo, todos podem liderar. Acabamos de falar sobre isso. Todas as pessoas têm a possibilidade de liderar. Algumas com uma energia de treinamento um pouco menor, outras com uma energia muito maior. Mas todas elas podem fazer, até porque, conforme nós já falamos lá no início, todos nós, em alguma proporção, lideramos. Então nós precisamos desenvolver esses hábitos de liderança em nós. E por último, nós queremos aqui, indo para esse final desse vídeo, falar sobre pelo menos três situações que você pode desenvolver a sua liderança. A primeira delas é através do estudo, através disso que você está fazendo, assistindo um vídeo, vendo uma apostila, né, assistindo um podcast, assistindo uma palestra, indo atrás dessas informações, estudando, lendo um livro, se capacitando, buscando informações sobre o que é liderança. A outra é modelagem. Quem é um líder que você admira? Quem é uma líder? Uma pessoa, um supervisor na empresa, um líder religioso, que você admira muito ele. Modela. Quais são os hábitos dele? Qual é a forma que ele fala? Como que ele se expressa? Que livros ele lê? Como que ele lida com as pessoas? Modela essa pessoa. Eu não estou dizendo para copiar, é pegar as características de liderança dela e tentar aplicar para si. Isso é muito importante. E por último, o autoconhecimento. Qual é o meu perfil comportamental? Qual é a minha forma de lidar com as pessoas, de liderar, meu tom de voz? Como que as pessoas entendem o meu tom de voz quando eu estou falando? Perceba que isso é muito importante. O autoconhecimento é muito importante porque ele faz com que eu consiga lapidar essa pedra, né, preciosa que é essa ferramenta chamada liderança. Então, tome muito cuidado quando você acha que você já tem o dom de liderar, tá? Porque você vai acabar caindo na tentação de não se dedicar. Então, tome muito cuidado com isso. Se alguém te falar, você tem o dom da liderança, não, nem aceite isso. Tá? Você tem a habilidade, desenvolva essa habilidade cada vez mais. Também, se alguém falar para você que você não tem condições de liderar, também não aceite isso, porque como é uma habilidade, talvez o seu perfil faz com que você tenha algum tipo de limitação. Mas estude isso, trabalhe o seu autoconhecimento e se dedique no treinamento dessas competências e com certeza você também conseguirá executar a liderança de forma eficaz no seu ambiente. Vamos aqui para algumas características mínimas que um líder deve ter. Primeira coisa, uma palavra que é interessante, ou melhor, uma frase, né? A comunicação camaleão. O que é uma comunicação camaleão? Não é você mudar a mensagem, mas sim como a mensagem está sendo entregue. Vamos citar um exemplo? Vamos imaginar que eu vou dar um bom dia, simples bom dia, para 3 pessoas. Uma pessoa que fala a língua portuguesa, uma pessoa que fala em português, uma pessoa que fala espanhol e uma pessoa que fala inglês. Tá? Vamos ignorar aqui a situação de que o português, quem fala português e quem fala espanhol, às vezes meio que compreende, né, um ou outro, algumas coisas. Vamos ignorar, vamos imaginar que são línguas completamente distintas. Tá? Agora, se eu chego nesse ambiente e falo bom dia,
Quantos vão me responder? Apenas um. O que entendeu a linguagem. Esse que eu falei, bom dia, e ele entendeu em português, ele vai me responder, bom dia. Ou seja, a minha expectativa foi atendida, né? Porque eu recebi um bom dia, novamente, e ele fez corretamente, dando um bom dia, ele respondeu corretamente. Já os outros dois, o que fala inglês e o que fala espanhol, vão acontecer duas situações. Eles não vão entender o que eu falei, então vai gerar uma certa confusão na mente deles, e também eles não vão me responder. Então pode acontecer duas situações. Ou eles simplesmente não entendem, ficam confusos e não me respondem, e isso vai gerar uma indignação da minha parte, uma frustração. Puxa vida, eu falei e não teve retorno do que eu falei. Eu falei bom dia e eles não me responderam. Frustração. A minha equipe não está me dando retorno, a minha equipe não está me entendendo. Ou então, eles vão responder uma outra coisa, vão entender, eu falei bom dia, mas eles entenderam uma outra coisa, entenderam errado, traduziram errado, e vão me responder qualquer tipo de palavra. E logo eu vou ter uma visão sobre eles de uma equipe, de duas pessoas, que tem desconhecimento sobre o que eu falei. Daí eu falei bom dia, aquela pessoa me respondeu bom dia, então ela é boa. Ela tem engajamento comigo. Né? Eu falei em português, o português aqui me entendeu, então ele me deu bom dia, ele me respondeu e ele respondeu certo. Agora o espanhol aqui eu falei bom dia e ele nem me respondeu. O inglês eu falei bom dia e ele me respondeu, mas respondeu errado. Peraí. E aí eu faço uma visão sobre a equipe baseada naquilo que eu falei e baseado no que eles me retornaram. Mas eu não percebi que eu fiz uma leitura errada sobre a equipe, de que eu precisava falar a mesma mensagem, porém com uma linguagem diferente, de que essa pessoa ela entende bom dia, mas essa entende buenos dias, e essa entende good morning. A partir do momento que eu começo a entender que cada um tem uma linguagem diferente, ouve numa linguagem diferente, tem uma visão de mundo diferente, tem uma percepção diferente, eu começo a entender que muitas vezes na hora que eu for falar com a equipe, eu tenho que levar em consideração essas linguagens, levar em consideração essas percepções. Então, quando eu falo para alguém, eu tenho que perceber, opa, vou fazer uma reunião, um feedback com outra pessoa. Será que ela tem a mesma percepção de mundo? Será que ela tem a mesma... Será que eu vou usar a mesma linguagem? Às vezes tem alguém que eu posso falar mais formal, outras pessoas não posso falar tão formal, tem que ser mais informal, e assim por diante. Então, tem diversas e diversas aplicações isso. Mas é só para você entender a linguagem, a preocupação, melhor dizendo, que o líder precisa ter com a sua comunicação. Ah, mas é muito difícil, como que eu vou entender cada pessoa? A partir do momento que você começa a estudar sobre pessoas, começa a ser natural essa comunicação camaleão, vamos assim dizer. Nós temos também uma característica que é a do líder coaching. O líder coaching, ele é um líder que ele recebe o liderado com um problema, que ele consegue fazer com que o liderado, com as ferramentas que ele já tem, ele desenvolva e encontre soluções. O líder coaching, ele consegue fazer com que o liderado desenvolva capacidades e encontre competências e consiga resolver os problemas por si só. Ele acaba desenvolvendo também uma capacidade de liderança dentro desse liderado. Também o líder tem que favorecer, trabalhar em prol da cultura, da visão que já está estabelecida. Não pode, cada vez que o líder resolver um problema, as pessoas não terem a menor ideia de como que ele resolve aquilo. Né? Por exemplo, quando uma pessoa chega atrasada na empresa, 5 minutos, o líder chama a atenção. Mas uma outra pessoa chega 15 e ele não chama. Ou seja, significa que o líder agiu de forma diferente em cada uma das pessoas. Ou seja, logo você não consegue ter uma percepção de qual é a cultura da empresa. Tá, pode chegar atrasado, não pode chegar atrasado. Agora, se um líder, uma pessoa chegou 5 atrasada, a outra chegou 5 atrasada, ele chamou a atenção, logo ele favoreceu a cultura. Ele disse, ó, aqui todo mundo tem que chegar cedo. Agora, se o outro chegou 15 atrasado, ele não chamou atenção, o outro também chegou 15 ele não chamou atenção, logo ele passou a mensagem de que a cultura é uma cultura bem tranquila, bem aberta, bem livre, de que ninguém precisa se preocupar com o horário. Não estamos aqui fazendo juízo de valores, é só uma questão do líder precisa favorecer a cultura. Todas as ações dele devem estar alinhadas para que a cultura da empresa seja preservada. Também o líder
favorece o engajamento das pessoas, né? Tanto o engajamento com ele, com o projeto, entre os liderados. Uma equipe precisa estar unida, né? Precisa estar entrelaçada dentro dos projetos da empresa, dentro do andamento da visão do líder, entrelaçada com os projetos entre os liderados, um liderado sabendo do projeto do outro, conhecendo o projeto do outro, auxiliando o outro. Isso é muito importante. Esse engajamento cria uma sensação de pertencimento dentro da empresa. Obviamente que nas devidas proporções. Nem todo mundo tem condições, às vezes mesmo, né, de estar sabendo de todos os projetos da empresa. Existem níveis, né, de projetos que exigem confidencialidade e assim por diante. E, por último, um líder ele deixa claro os objetivos. Mais uma vez aqui respeitando a questão da proporcionalidade e dos dados também. Há dados que são sigilosos. O líder tem dados que ele não vai chegar na frente de uma reunião da empresa e passar todos os dados da empresa. Não é isso que nós estamos falando. Agora, os objetivos de um projeto, a visão de um projeto, o líder precisa deixar claro para as pessoas, até para nós não cairmos naquilo que nós falamos agora há pouco. Quando falta visão, sobra confusão, né? Então, o líder precisa deixar bem claro os objetivos do projeto e os objetivos dele, do líder, com cada uma das pessoas que estão ali, né? Deixar claro os objetivos dele com as pessoas. Beleza, gente? Então, encerramos esse bloco e nós vamos para agora o próximo módulo, o próximo bloco desse módulo, melhor dizendo, e nós vamos falar sobre alguns estilos de liderança. E aí, já conhece qual que é o seu estilo de liderança? Vamos para o próximo bloco.